Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu estou aqui com meu amigo Rafael Salles. Eu com meu amigo Franca Almada. E você está no Amigos de Lei. Essa conversa extrajurídica. Rafael Salles, antes de começar hoje, eu quero lhe dar os parabéns. Ô, rapaz. Por esta obra que ainda não chegou da minha casa, mas eu já pedi, um dos primeiros, inclusive, a quarta revolução industrial e os impactos nos contratos de emprego, da automação e inteligência artificial à uberização, de Rafael Salles. Olha aí, muito feliz, né, em concretizar um sonho, né, Franca? Acho que a gente acaba tendo o sonho de publicar um livro, e no meu caso um livro jurídico, fruto da nossa dissertação. É muito legal ver isso materializado. Estou muito feliz. Meus parabéns, já tem um livro, já tem a menina... Já completou a árvore? Tá completando. Plantar uma árvore agora é a cara outra, é para ter os 3 filhos. E hoje, Rafael Salles, nosso bate-papo vai ser especial. Porque estamos aqui com a advogada trabalhista atuante, mestre em Direito Constitucional, doutora no Direito do Trabalho pela USP, autora do livro Controle de Convencionalidade na Justiça do Trabalho, coordenadora dos programas de pós-graduação na Unifor e apaixonada por corrida de rua e produtividade. Presente, Rafael Salles. Estamos aqui com a minha querida amiga Brena Kessia Bonfim, essa pessoa que resplandece boas energias. Seja muito bem-vinda. Ai, muito obrigada pelo convite. Estou me sentindo em casa, logo num dia desse de festa, né? Seu livro está aqui com a gente, eu sei o quanto isso vem de um trabalho árduo. Eu acompanho o Rafael há bastante tempo. E eu sei que ele merece muito chegar nesse momento e para celebrar. Então eu acho que esse é um episódio não só para eu estar aqui conversar com vocês, mas para a gente celebrar esse momento, trocar uma figurinha aí sobre o universo acadêmico e principalmente sobre a importância da gente ter profissionais aí dentro da seara prática, envolvidos com a academia. Eu acho que a universidade é um local onde a gente produz, onde a gente traz para o debate jurídico novas ideias. Eu estou animadíssima para ler seu livro. Que bom, que bom. E eu acho que o Rafael, ele rompe um paradigma muito importante, né, sobre essa questão exatamente de quem faz e de quem estuda, né? Que você pode unir realmente os dois universos. E rompeu esse paradigma para mim, inclusive, é uma referência que eu tenho nisso. E para muita gente, Rafael, parabéns mesmo aí pela caminhada de sucesso. Viu? Tamo junto. Eu me inspiro em você, viu? Quero chegar nesse nível de advocacia que você chegou junto com a carreira acadêmica. Bora, você não tá longe não, você tá perto, você chega lá rápido. E Brena, eu particularmente estava bem curioso para conversar contigo. O Rafael sempre traz teu nome nas nossas pautas, né? Não é de hoje não, né? Não é de hoje. E acabou que deu certo, não por isso, mas também um mês importante onde a gente comemora ainda o Dia Internacional da Mulher, no mês de março. E conversar com a grande mulher como é a doutora Brena Kessia, que eu vou deixar o doutora por aqui, porque nosso papo é mais descomplicado. Por favor. Quem acompanhar hoje, Rafael, o que é que pode esperar desse bate-papo? Pode esperar uma conversa franca sobre produtividade. A Brena tem um histórico já muito forte sobre isso. Sobre vida acadêmica. A Brena também é mestre, é doutora, é coordenador, é minha chefe, Franca, eu preciso dizer isso, lá na pós da Unifor, é quem sempre faz os convites para a gente ministrar as aulas lá na especialização. E além disso, vamos falar de lifestyle, de corrida de rua, de andar bem vestido, estiloso, de ser inspiração para outras mulheres, que ela é referência também em moda. Em moda, sempre ouvi falar nas rodas, sempre andei com muitas mulheres que são próximas, outras nem tanto, mas sempre falaram da Brena como uma referência de estilo, de moda, e isso é muito legal ter esse lado também, né? Nós do direito às vezes somos bem fechados e a Brena consegue trazer isso e abrir para esses outros espaços. Então tenho certeza que vai ser uma conversa muito descontraída dessa quase chiquitita. Tenho que falar isso também. Spoiler. Ela quase foi, eu não sei quem era a personagem, se era a Millie, se era a Vivi. Quer que eu te antecipe? Antecipa aí. Quem passou na minha seleção de Chiquititas foi a Stephanie e o Kaique Brito. Olha aí, ó. Kaique Brito teve um acidente agora, Sim. recentemente. Aí sempre que ele aparece na TV, eu digo, nossa, eu podia ser colega dele da época das Chiquititas, que foi o que ele veio a explodir, né, como ator e etc. Olha aí, Franco, tá vendo? Então é muita história aí pra gente que transita em vários universos. Franco, tu quer começar por onde? Quero começar antes, dando um recado aqui sobre os nossos apoiadores, tá? Importantíssimo. Então eu quero falar sobre MISPA Segurança, você que precisa de uma segurança para o seu patrimônio, para a sua empresa, você que é um grande empresário, precisa de uma segurança personalizada. Quero falar do Espaço Fateixa,
Melhor localização lá em Jericoacoara, Espaço Fateixa ali, ó, abriu a porteirinha, pé na areia, em frente ao mar da praia principal de Jericoacoara, ali do lado das Caipirinhas, conhecido Point de Jericoacoara. E também, Franco, nosso sempre parceiro desde o início, nossos queridos Uritu Cafés Especiais, que além do café agora tem esse licor maravilhoso que a gente vai estar falando mais na frente. Maravilhoso. Daqui a pouco vamos fazer aqui o Café Uritu. Bom, Rafael, eu vou bagunçar um pouco aqui o roteiro que a gente programou, porque eu fiquei muito interessado nessa história, nessa curiosidade, saber dessa experiência da Brena como Chiquititas ou como aspirante a Chiquititas. Conta um pouquinho pra gente, Brena, como foi isso? A gente tá falando da primeira versão da novela. Primeira versão. Essa versão era gravada na Argentina. As Eu lembro. Chiquititas. Eu era muito fã. Eu acho que a primeira temporada, que era Mili, a Fernanda Souza e alguns demais, não foi essa seleção que eu fiz. Eu fiz a segunda seleção de Chiquititas. E eles queriam fazer da seleção também uma publicidade da novela, né? Então, as crianças adoraram aquela primeira série, primeiro lapso das Chiquititas. E aí, para uma segunda temporada, que eles iam trazer crianças novas, eles abriram uma seleção para as crianças em todo o Brasil se inscreverem, participarem. E isso envolve, né? Na época a gente não tinha muita rede social, Instagram, Facebook. Então, isso envolvia, era um marketing offline, né? Você trazia todo um cenário ali de expectativa nas crianças. Eu posso ser uma delas e etc. E aí eu tenho poucas memórias sobre como eu quis me inscrever. Eu sei que eu pedi para minha mãe para ir. Eu lembro como se fosse hoje, foi a seleção, era na TV Jangadeira ali na Antônio Salles, era um domingo, minha mãe me levou, a gente ficou horas na fila das Chiquititas, acho que de 8 da manhã, eu sei que eu fui ouvida, né, a gente chegava em frente a uma câmera, se apresentava e dizia por que a gente queria ser Chiquititas. Eu fui ouvida talvez no meio da tarde, do meio pro final da tarde, então foi muito tempo de espera, eu não tinha expectativa, mas sem essa expectativa eu fui surpreendida com uma convocação para a segunda etapa. Venha gravar uma cena das Chiquititas aqui nos estúdios da TV Jangadeiro. Vem um pessoal de São Paulo, vem um pessoal do SBT que gravava a novela. E, assim, entre essa época que me convocaram para fazer essa seletiva e o dia que eu fui lá decorar o texto e passar o texto e gravar de verdade, foi muito rápido, então não tive como fazer preparação nem nada. Gravei e um mês depois eu recebi uma cartinha. Eu vou procurar essa cartinha, porque eu sempre digo a todo mundo que eu lembro que a cartinha chegou na minha casa, né, dizendo que eu não tinha sido selecionada, infelizmente, e que tais crianças tinham sido selecionadas no Brasil. Eu lembro que teve aquele complô de mães dizendo, foi só artista que já estava em agência e tal, não teve ninguém, isso daqui foi só uma falsa expectativa para as crianças, mas isso me despertou essa curiosidade de trabalhar minhas habilidades ali de comunicação no palco e na TV. Então eu estudei no Cristos a vida toda e me envolvi no grupo de teatro do Cristos, nas apresentações artísticas, fiz curso de TV, não fui agenciada, mas trabalhei bastante essa parte realmente de comunicação, de imposição de voz, de saber entrar em um determinado espaço e se apresentar com mais facilidade. E eu costumo dizer que isso me ajudou muito, muito mesmo, tanto na advocacia quanto na sala de aula. Não vou dizer que eu não fico com frio na barriga, assim, em uma entrevista importante, em um momento que eu venho falar com colegas que eu escuto, tá? Quero dizer que eu sou ouvinte do podcast de vocês já trouxeram muitos amigos aqui, Elisa, que é a minha amiga lá na Universidade de São Paulo, o Armando, que é professor lá na Unifol, o Daniel Scarano, que é meu colega de advocacia. Então, assim, eu sou fã de vocês têm um trabalho muito bacana, e eu acho que o frio na barriga diminui um pouquinho por conta dessa história toda, que eu já tinha uma certa facilidade de comunicação e ainda
fui trabalhada nisso, né? Realmente me envolvia, ia para curso, e meu pai dizia assim, isso daí você não vai fazer você passar no vestibular. Mas eu acho que talvez um dos melhores investimentos, para além da educação formal que meus pais tenham feito comigo, lá no início final da infância, início da adolescência, foi realmente esse, de investir ali tempo, dinheiro e cuidado para outros talentos para além da educação formal. Isso é importante ser falado, né, Frank? Eu e o Frank, a gente tem crescido muito essa questão de trabalhar os aspectos extrajurídicos. A gente foca muito naquela formação técnica e esquece que essas outras habilidades acabam influenciando. Nos cursos que a gente tem ministrado, cada vez mais a gente tem trazido esses elementos, porque hoje é um diferencial. E a questão da comunicação, né? Eu sou testemunha, toda vez que a Brena vai nos receber e conversar com os alunos, realmente tu tem uma facilidade, uma habilidade, tu tem um encanto, tu encanta quando tu tá transmitindo, e eu já vi ela palestrando também da mesma forma, muito bom mesmo. Falando de temas complexos, como controle de convencionalidade, e as pessoas ficam ali, ó, todo mundo centradinho assistindo, porque ela tem essa habilidade de comunicação. Falando em comunicação e em outras habilidades, eu tenho que puxar aqui o link para a questão da produtividade. O Rafael me passou e eu já pude conferir que você é uma pessoa altamente produtiva, inclusive com algumas técnicas aí de acordar às 4h30 da manhã, tomar banho no gelo, né? Ficar imersa no gelo. Conta aí pra gente como é que é isso. Nossa, assim, muito meme de internet também, tá? Mas eu tenho algumas dicas importantes. Eu acho que isso também tem a ver com quem nós somos, como a gente nasceu, como a gente foi criado, quais eram os hábitos que a gente tinha. Eu lembro que eu sempre gostei de estudar para a prova pelo período da manhã. Então, eu preferia acordar 3h30 da manhã, 4 horas, para fazer aquela revisão de véspera ou terminar de estudar para uma prova na escola, do que virar à noite estudando e dormir 3 horas da manhã, dormir pouco, sabe? Então, eu tenho esse perfil, acordar cedo faz a diferença, é um momento que eu consigo concentrar melhor minha energia e tenho mais eficiência na entrega. É óbvio que nem tudo eu vou conseguir fazer esse horário, né? Se marcar, por exemplo, uma audiência no Cível à tarde, aí eu não vou ter um bom desempenho porque não é de manhã, não. A gente se organiza para isso. Mas se eu preciso fazer uma entrega importante e eu posso privilegiar aquele horário cedinho da manhã, eu faço isso. E eu costumo sempre dizer, até uma dica que eu já deixo aqui, eu gosto de alguns livros. Já ia perguntar. Do Daniel Pink, que é, salvo engano, Time, Os Segredos Científicos do Timing Perfeito, algo assim, tá? Daniel Pink. E ele fala, é muito interessante esse livro, que ele tem um fichamentozinho para você fazer do horário que você acorda ao horário que você vai dormir, medindo um nível de energia nas atividades que você fez de hora em hora nessa janela, no momento em que a gente está acordado. E aí você percebe que você pode se enquadrar em diversos perfis possíveis, né? Essas pessoas que acordam muito cedo, eles chamam de cotovias, que é quem tem um desempenho significativo ali no início da manhã, mas a gente vai ter uma queda de energia cedo também. Ali, geralmente, no horário do almoço, ou a gente dá uma recomposiçãozinha que a gente não vai aguentar ficar com a energia muito alta, e no final da tarde já está também ali acabado, não é aquela pessoa que fica no escritório até 10, 11 horas da noite. E tem pessoas que são o contrário ali, que tem uma energia mais baixa pela manhã, mas vai recuperando essa energia ao longo do dia. Mas tem outras estratégias interessantes, né, para você recompor energia fora desses estimulantes. Eu acho que eu gosto muito de dizer que eu já, em alguns momentos que eu precisava de uma alta performance, me utilizava de tudo que foi estimulante. Aí percebi que o caminho não é esse, realmente o caminho é a gente se conhecer, é a gente dedicar em cada tempo da vida a energia para as prioridades, né? Vai ter um momento em que a gente vai ter que entregar um trabalho acadêmico denso e a gente vai focar a nossa energia maior ali. Vai ter um momento que a gente vai desenvolver melhor o escritório. Vai ter um momento que a gente vai ter muitas coisas, equilibrar muitos pratinhos. E aí é muito importante se conhecer, é muito importante entender o que é que recompõe a sua energia. Eu acho que a atividade física vem desse momento de recomposição de energia, principalmente a mental, né? Porque o corpo fica exausto
mas você tá ali com aquele ânimo, eu não sei você, mas o Rafa é meu amigo de 100%. corrida, e algo que eu sempre penso na corrida é, rapaz, se eu consigo passar desse quilômetro com esse incômodo que eu tô sentindo agora, eu sou capaz de tudo na minha vida. Eu vou vencer aquele processo difícil, eu vou enfrentar uma plateia de conhecimento muito denso, uma plateia mais experiente do que eu em um determinado evento, eu vou conseguir negociar com um determinado cliente uma alteração de contrato, uma majoração de um honorário, algo nesse sentido. Isso que ela começou a falar, Franco, né? A gente faz algumas reflexões. Quando eu tô correndo, eu acho que a corrida, durante a corrida, é um momento que você tem consigo mesmo. Às vezes tem dias que eu vou escutando uma música para dar uma motivada, mas tem dias que voluntariamente hoje eu quero conversar comigo. Então a corrida acaba sendo um momento que a gente faz muitas reflexões e você consegue fazer vários paralelos com a vida, né? E a Brena tava falando aí da questão, eu queria saber quando foi o teu auge de produtividade. Que horas tu acordava? Como era a tua rotina? Acordou era 4h30 ou era mais cedo? Acordava 4h30 da manhã. O que é que fazia no auge da produtividade e por quê? Era quando estava no doutorado, era no mestrado? Quando é que foi essa época? E só para te dizer, eu escutei um podcast lá do nosso amigo Thiago Mendes. Abraço aqui pro Thiago. Ele sempre tá nos escutando. Aquele podcast me inspirou muito. Sério mesmo. E eu passei a eu achava que eu não conseguiria acordar cedo. Hoje, todo sábado eu acordo 4h30, que eu tenho dia de longão, então eu acordo 4h30 super de boa, tranquilo. Mas a minha rotina, no geral, no dia a dia, eu acordo 5h30. Quando eu tô na rotina de estudos, estudo ali pelo menos 1h, 1h30 e é super tranquilo. O aumento da produtividade, assim, é absurdo. Eu vou ter que fazer isso provavelmente amanhã e depois porque eu vou ter a apresentação no seminário lá do doutorado. Muito bem. Então, eu acordo esse horário mais cedo e vou. E aí eu queria saber, isso tu construiu intuitivamente, foi resultado desses livros, né? E como é que foi esse teu período de maior produtividade? Assim, não tem bem uma receita de bolo, né? Foi algo bastante complexo. Eu acho que eu tive muita demanda profissional quando eu entrei no doutorado. Foi realmente um ano que muitas coisas aconteceram de quando eu acabei o mestrado para frente. Assim que eu acabei o mestrado, eu fiz a seleção de substituto da UFC, aí fui substituto 2 anos. Enquanto eu estava na UFC, foi o tempo que eu estava me preparando para o doutorado. Assim que acabou meu contrato de substituto na UFC, eu passei no doutorado. E quando eu fui para o doutorado, que era lá em São Paulo, e ainda não tinha a possibilidade de disciplinas telepresenciais, as disciplinas eram todas presenciais no Largo de São Francisco, e o meu orientador, ele queria um professor assistente em sala de aula com ele. Então, para além de ir para as disciplinas cursar, eu ia ser assistente dele, a aula era uma vez por semana, 2 horários em conjunto, às terças pela manhã. E daí eu optei, foi uma opção minha, é até algo que eu estava refletindo essa semana. Eu estou lendo um livro interessante e ele estava perguntando o que você não fez que deveria ter feito no passado. Hoje, assim, talvez a palavra arrependimento seja muito forte, mas hoje eu teria ido para São Paulo totalmente para me dedicar ao doutorado e assumir 2 oportunidades que eu tive de advocacia lá em São Paulo. Sabe, eu acho que isso teria feito uma diferença significativa no meu currículo. Eu não sei se essa possibilidade apareceria de novo e eu tivesse chance agora, mas naquele momento eu optei porque eu tinha uma vinculação com a Universidade de Fortaleza, porque eu auxiliava meu pai nas atividades jurídicas no escritório. A questão do doutorado foi algo um pouco assim, meu pai não queria que eu fosse, e eu disse, não pai, eu vou, e como é que você vai dar conta de tudo que você tem aqui? Eu não, vou me comprometer que eu vou, e eu fico indo e voltando. Então, eu ia todo domingo à noite para São Paulo. Aí eu fazia as disciplinas do doutorado na segunda de manhã. Então, era o que tinha segunda de manhã. Não era as disciplinas que eu queria fazer. Né? Entendi. Graças a Deus, eu tive sorte de muitas disciplinas. André de Carvalho Ramos, uma disciplina sobre controle de convencionalidade. Foi numa segunda-feira. Que bom. Eu tive umas disciplinas de Estado de Direito com Lewandowski também na segunda-feira. Disciplina trabalhista com Guilherme Feliciano na segunda. Teve aqui recentemente. Ele foi até nomeado agora para o CNJ. Exato. Fiz uma disciplina
de meio ambiente do trabalho com ele lá. E aí, às segundas, eu fazia as disciplinas, eu dormia em São Paulo. Assim, eu dormia no avião de domingo para segunda, porque eu saía daqui domingo à noite, eu chegava lá às 7 horas da manhã para aula, 9 horas, então eu dormia domingo no avião. Aí eu fazia geralmente 3 disciplinas segunda, que dava o dia todo, que as aulas são de 3 ou 4 horas lá. Aí 9 horas da noite eu saía da faculdade para dormir e 9 horas da manhã tá como assistente do meu orientador em sala de aula. Terminava a aula dele, eu pegava o avião para vir para cá para dar aula à noite na Unifor, na terça à noite. Toda semana, Franca. Esse ano foi o ano que, assim, minha energia toda era voltada para essas atividades profissionais e eu tinha que encontrar alguma forma de fazer com que isso desse certo, para não ter um burnout, para não acontecer. Graças a Deus eu não sofri isso, mas eu engordei 10 quilos em 6 meses, assim, porque eu não dormia, eu não fazia atividade física, eu até fiz plano dessas academias nacionais que eu podia treinar em qualquer lugar, mas se eu fui 5 vezes em São Paulo durante um ano, foi muito, porque eu estava exausta, eu não tinha boa alimentação, eu, assim, às vezes não tinha um bom sono, e aí eu descobri que tudo isso faz parte de uma excelente produtividade. Não adianta você abdicar da sua saúde física e mental e colocar toda a sua energia no trabalho, porque vai faltar... o nosso corpo, ele repõe energia por atividades simples, o sono, uma boa alimentação, atividade física, que eu não tive em 2019, né? Quando deu em novembro, dezembro, eu conversando com uma amiga e eu, minha nossa senhora, assim, eu não me pesava mais, sabe? Eu cheguei num nível de não me pesar mais porque estava me assustando já. Eu não sabia o que fazer e aí ela me apresentou uma médica nutricionista, doutora Nádia Elis, e a nutricionista era Raíssa Caldas. Eu vou deixar aqui a dica porque realmente elas mudaram a minha percepção sobre alimentação e atividade física como algo importantíssimo para alta performance. E aí foi um projeto com muito cuidado, sabe? Elas entendiam muito sobre a minha rotina e sobre essa necessidade de ter muita energia em determinados horários e não ter tempo também. E descobriram que eu acordava muito cedo e aí disseram, ó, coloca a atividade física nesse momento aí de manhã, que é o horário que você pode. Eu lembro bem que eu entrei no projeto com elas em dezembro e em março veio a pandemia. Então, eu fiquei ali 2, 3 meses focadíssima, elas muito próximas, assim, tive um resultado significativo. E quando a pandemia chegou, eu me assustei. Eu não quero perder tudo que eu conquistei nesses 3 meses, eu preciso manter minha rotina. Eu lembro que o meu pai já tem uma idade bastante avançada e quando o lockdown foi decretado, a gente foi para casa de praia, ficar lá com ele, tentar afastá-lo daqui da cidade, da rotina. Meu pai é muito inquieto. E lá eu acordava 5 horas da manhã, 4 não, mas 5, 5 e meia. Teve um período, sim, que eu tive dificuldade. Começou aquelas lives da pandemia, aqueles encontros noturnos, e aí a gente dormia muito tarde, acordava cedo. Mas eu fiquei, assim, vigilante em relação a isso. A todo dia fazer atividade física pela manhã e acordar cedo para tentar manter uma rotina de vida real, né? E aí eu acho que por ter passado, teve altos e baixos, mas significativamente, eu acho que 60%, 70% do período de lockdown eu consegui manter atividade física, consegui manter uma rotina mais ou menos ali acertada para manter as atividades pessoais e profissionais e consegui encontrar ali uma Brena que eu sei que é diferente, assim, hoje eu sei. Às vezes ela se perde, eu passo uns dias sem treinar, eu passo uns dias comendo muito mal, aí o meu organismo já diz assim, epa, tem uma pessoa aqui que você pode despertar, que pode te ajudar nessa rotina como um todo, que é essa pessoa com melhores hábitos, com um horário mais ajustado, com essa rotina respeitada, né? E aí eu acho que a grande palavra mesmo é respeito, porque tem gente que pode colocar muito tempo em atividade física, em alimentação balanceada. Tem momentos na nossa vida que a gente não pode fazer isso, mas a gente tem que respeitar e saber. Eu não posso entregar o meu 100%. Mas se hoje eu estou podendo entregar 30% da minha vida para cuidar disso e eu comportar os 30% que eu posso dedicar a isso, eu estou entregando meu 100% nesse momento. Né? Eu não estou entregando só os 30%, o máximo que eu podia ali dar, eu estou dando, e é essa ideia que eu tento ajustar hoje na vida.
Acho que ela falou de uma coisa que eu achei muito interessante, Frank, e que eu usei recentemente. Respeito. Respeito pelo seu corpo, respeito pela sua mente, respeito pelo seu dia a dia. Não esticar demais para além, né? Não achar que é o super-herói, né? Sim. Isso aqui eu fico trazendo para minha mente em determinados momentos, né? Por exemplo, sexta passada, eu tava baqueado, velho. Tava cansado, comecei uma gripe e tava baqueado. Aí eu cheguei, eu tinha que entregar o artigo. Aí eu, cara, pra me respeitar. Nesse dia me ligaram, sei lá, 9 horas da manhã pra estar numa reunião advogando pra um pessoal 11h30, uma coisa de última hora. Aí eu fui, cheguei mais cedo, passei as instruções pro pessoal. Fui almoçar, era, sei lá, 4 horas da tarde. Isso eu tava doente, né? E aí à noite eu, não, velho, não vou escrever hoje não. Vou dormir, vou me respeitar. Aí eu fiz isso. Aí no sábado também, domingo, escrevendo de boa aqui na minha. Aí eu, não, tenho que terminar no domingo, prazo final. Aí a Maia tava com as manchinhas, a gente tava com suspeita de dengue. Aí fomos pro hospital. Eu, não, respeitar, a prioridade é a Maia. Termino isso aqui, depois se der eu entrego, se não der não tem problema, não falta oportunidade para terminar o artigo, né? E acabou que eu escrevi mais do que eu deveria, hoje eu tive que reduzir para poder entregar. Eu não tinha visto que tinha um limite de páginas e eu já tinha passado desse limite. Mas isso é uma coisa que eu venho repisando muito na minha rotina. O pessoal chega, eu acho que a Brenda deve receber muito isso também. O pessoal, a rotina é muito intensa, eu não sei como é que tu consegue, como é que tu dá conta. Pra mim é muito tranquilo mesmo. Mas eu tenho buscado cada vez mais esse autorrespeito, que é o que eu prego pra minha equipe lá no escritório. Que é fazer o melhor possível dentro do tempo que a gente tem. Sim, se deu tempo, ok. Se não deu também, a gente não vai morrer. Franco, e tu aumentou tua atividade física, não foi, nos últimos tempos? Aumentei, já diminuí. Foi que houve? Tive um pequeno acidente, né? Tava no gás aí, me preparando para campeonato de judô, aí quebrei o dedo. Nossa. Aí acabou que são aqueles hábitos, né? Que quando você às vezes para um, aí vai prejudicando os outros. Mas abril tá aí, tô me dando esse tempo. Mas é importante, eu tava pensando aqui, vocês falando, né? E tem um dia desse eu vi novamente, e eu acho que é constante isso. Trabalhem enquanto eles dormem, vivam o que eles só sonharam, né? E tal. Mas assim, e você? E quando não é dependendo dos outros, né? Do sono dos outros, olhando o sonho dos outros. E você? O que é que você quer sonhar? O que é que você quer dormir? Acho que é muito sobre a gente também, né? Sair dessa comparação, né, absurda com os outros e pensar em um equilíbrio próprio, né? Dentro do que você quer para você. Eu acho que isso aí é a grande questão. O Franco me deu uma virada, Breno, uma época que tem uma fase da vida, eu acho que todo mundo aí, que é advogado, vai se identificar em algum momento, que a pessoa acha lindo. Chega 11 horas da noite. Eu vi colegas e eles estiverem escutando. Me Terceiro turno. Terceiro turno. Eu vi essa semana, uma colega colocou 11h26, protocolado. Tipo assim, quase na meia-noite. Antes protocolado do que perdido. Aí, tipo, tem uma fase na vida que isso, cara, tô dando gás e tal. Mas o Franco, Rafael, isso aí pra mim é sinal de desorganização. Pessoal que trabalha sexta-feira à tarde, né? Tô brincando, aqui é meme. Aqui é meme. Mas aí eu comecei a refletir. E assim, eu acho que quanto mais atividades importantes você coloca no seu dia a dia, na sua rotina, mais focado você fica para resolver coisas. Por exemplo, nos dias que eu vou ministrar aula na Unifor, rapaz, eu consigo revisar a peça, fazer tudo mais cedo. Porque eu sei que eu tenho uma obrigação de estar lá no horário definido. Depois que a Maia nasceu, pra mim, né? Filho, tirar atenção. Rapaz, eu fico muito mais focado. Porque eu quero chegar em casa cedo pra pegar ela ainda acordada pra brincar um pouquinho com ela antes dela dormir. Porque eu já passei o dia distante, né? Então tem algumas atividades que eu acho que vão gerando mais foco. Agora tem outras questões aí, que já que a gente tá entrando
nesse tema, né? Que é importante você que está cumprindo essa rotina pensar também. Eu penso assim, tempo é igual uma pasta de dente. Vi essa analogia num livro, não sei qual é, mas quando a gente começa a usar uma pasta de dente que ela tá com o tubo cheio, você bota lá, enche lá a escova de pasta. Depois, quando vai secando, aí é bem regradinho, vai espremendo e usa várias vezes. E muitas vezes também, a pessoa que tá no trabalho até tarde, às vezes ela não quer voltar para casa e tem algum motivo. Não é o trabalho, ela está inventando coisa para não voltar para casa também. Sim. Isso deve ser investigado caso a caso, né? Logicamente. Mas é isso, Rafael Salles. Te interrompi, eu ia falar não sei o quê. Não, tu falou. Agora eu vou interromper, porque o Rafael falou na última consideração dele, logo quando eu terminei minha fala, sobre isso, assim, eu vou entregar o melhor no tempo que eu tenho. Isso já foi objeto de uma sessão de terapia minha, porque esse ano se intensificaram várias questões, né? Ano passado eu realmente priorizei, na verdade em 2022 eu priorizei o término do doutorado, no ano passado defesa e reorganizar as atividades, eu defendi em abril, vai fazer um ano agora, reorganizar as atividades para voltar a ocupar alguns espaços que eu queria trazer com mais força, e daí eu realmente abracei mais trabalho, aceitei alguns desafios que eu estava colocando ali de stand-by por um tempo, e eu senti isso, sabe, que Rafa e Franco, que antigamente, antes desse período todo de doutorado e tal, que eu não estava nessa rotina alta performance, às vezes eu tinha um dia e meio, uma semana para fazer um inicial ou uma defesa importante, e aquilo dali eu botava toda a energia da minha vida, passava dias e dias estudando e entregava algo que eu acho que era o suprassumo do melhor que eu podia. E aí me deu uma certa angústia nesse último ano de não conseguir entregar. Não é que eu não entregava o melhor, mas é que eu não tinha dias e dias para poder trabalhar naquilo dali. Eu tinha um tempo menor e eu levei para isso, para a sessão de terapia. E essa ideia é muito boa, assim. Sempre que, quando você tem mais prática, quando você está mais tempo no mercado, você vai ser muito mais assertivo. Eu tenho certeza que eu entreguei petições melhores agora do que eu entregava no passado, quando eu trazia doutrina, jurisprudência, algo super denso e significativo, se eu podia ser objetivo, se eu podia enfrentar os argumentos que eram importantes para aquele caso e etc. E o segundo ponto, quando você falou de Maia, eu escutei Juliana no Protagonistas lá, e escutei ela e outras muitas mulheres, eu ainda não tenho filhos, dizer que eu não quero ter filhos é exagerado, sabe? Eu acho que se Deus me der essa oportunidade, eu serei muito feliz com essa vocação. Mas no momento atual eu não vejo nessa rotina e nessa dinâmica como colocar uma criança aqui, e eu sempre me perguntava, e eu escutando as mulheres, você falou algo que eu já escutei de muitas mulheres, eu otimizei muito a minha atividade profissional quando eu tive filhos, porque eu realmente chegava no escritório para fazer o que tinha que ser feito, eu fazia mais cedo um prazo porque eu queria curtir minhas crianças, e eu acho que essa é uma lição que fica, e outra lição de terapia. Cada momento da vida a gente vai organizar e achar o nosso jeito. Assim, no passado o seu jeito às vezes era um pouquinho diferente porque você tinha mais tempo, e aí no presente que você tem que colocar ali outras prioridades, você vai dar um jeito e às vezes você vai se aperfeiçoando, se tornando ainda um profissional melhor. O Franco já deve ter passado por isso, gerindo a equipe, né? Mas tem algumas pessoas que a gente vai trabalhar e que a gente vê que as pessoas, por exemplo, se frustram em fazer um recurso ordinário em 3 dias, por exemplo. Eu queria uma semana para fazer um recurso ordinário. Aí eu desenvolvi isso e tem dado certo. Os resultados têm sido muito bons para as pessoas terem tranquilidade também. E eu digo para todo mundo, no final a responsabilidade é sempre minha. Se eu não gostar, eu vou aumentar. Se for protocolado do jeito que tá, é porque eu gostei, tá dando certo, eu tô satisfeito com essa entrega. E aí isso tem melhorado. E aí, Franco, não sei se tu ainda quer aprofundar mais alguma coisa nesse tema, eu ia
levar a Brena agora lá pro início. Vamos levar ela. Vamos levar lá pro início. Pra saber qual foi a sua inspiração. Início depois da Chiquitita. Depois das Chiquititas, Pro meio. Por que o direito? Acho que tem uma influência aí familiar, né? Mas Tem. nos conte como é que foi esse... E olha esse que legal. Eu acho que nada é coincidência. Eu acho que tudo é meio providência. Eu tava conversando com os meus pais, minha irmã, ontem mesmo, sobre isso. Eu sou de uma casa de juristas, meu padrinho é jurista, os amigos dos meus pais são advogados, tio, então é muita gente no direito com essa formação, e foi algo que lá no ensino médio, que a gente é pega de surpresa ali para escolher o que é que a gente vai fazer pro resto da vida, foi meio que natural eu escolher o direito, que era para onde tá todo mundo indo. Eu sou filha mais velha, eu tenho algumas questões ali de querer agradar, de ser boazinha e de querer preencher o checklist. E eu não, assim, eu sou muito sincera, assim, no início da faculdade eu fiquei um pouco insegura. Porque eu me perguntei, será que eu tô aqui só por conta dos meus pais? Será que eu tô aqui só para encher o checklist de alguém? Eu vou levar essa profissão pro resto da minha vida? Os dois são advogados? Os dois. Meu pai, além de advogado, né, se formou em Direito e é auditor fiscal da Cefaz, no Ceará, mas ele se aposentou há muito tempo, então ele já está aposentado, assim, não tá mais na ativa, assim, na minha vida adulta ele já não estava mais na ativa, e estava advogando em escritório. Na época que ele passou no concurso, não existe impedimento para advogar, ressalva só contra o Estado, né? Então ele podia fazer isso, e aí sempre manteve um escritório ali no paralelo. Meu pai me ensinou muito sobre o ser multitarefas. E aí eu fiquei um pouco insegura lá quando eu escolhi direito por conta da família, e minha mãe trabalhava com ele no escritório. Minha mãe não tá vinculada ao serviço público. E essa insegurança que inicialmente eu tive, né? Poxa, será que eu vim pra cá por influência? Será que eu vou gostar disso daqui? Eu fui... Passou quando eu fiz penal, comecei a cursar penal, e aí eu já vi papos aqui de que penal é a primeira disciplina que todo mundo se apaixona. Foi a minha disciplina também de reconhecimento inicial dentro da faculdade. E abriu, no ano que eu terminei a disciplina de penal, abriu uma monitoria para direito penal. Eu podia me inscrevi, passei. E me realizei mesmo quando eu descobri essa vocação docente. E que nem foi na monitoria direto. Eu gostava muito de estudar de grupo. E a melhor forma que eu via para aprender era explicar o que eu tinha entendido de um determinado assunto para um colega. Então a gente estudava em grupo e às vezes a gente ia para onde for, o pessoal... Tava todo mundo lendo, gente, deixa eu tentar explicar pra vocês, um negócio difícil. Aí o pessoal, que legal, entendi, ficou melhor e tal. Aí eu senti, poxa, eu acho que eu tenho um certo talento pra isso aqui, sabe? E aí eu fui me empoderando do direito. Não foi só por influência dos meus pais, eu gosto de fazer isso, eu gosto de traduzir o que eu entendi aqui para as pessoas. E quando as pessoas diziam, eu não entendi aqui, mas eu entendi com você, elas me empoderavam, e isso foi ganhando uma notoriedade dentro de mim, assim, que eu já sabia, assim, quando eu estava no meio da faculdade, que eu queria ser professora. E o mais engraçado, quando eu era criança, me perguntavam, o que você quer ser quando crescer? Eu dizia, professora. E não sabia por quê, mas dizia isso, e quando eu estava no meio da faculdade, eu sabia que eu queria ser professora, mas não era um desejo meu, assim... Vou fazer mestrado assim que eu sair da faculdade. E graças a Deus que eu não tomei essa decisão, assim. Eu esperei um tempo, eu advoguei, eu estudei para concurso, estudei uns 3 anos da minha vida para juiz do trabalho. Eu costumo dizer em todos os lugares e para os meus alunos que foi a época que eu mais aprendi direito no sentido dogmática. Eu acho que eu aprendi mais dogmática estudando para concurso do que nos 5 anos de faculdade de direito. Nos 4 anos e meio eu fiz faculdade muito rápido. Sabe, é outro arrependimento que eu tenho. Eu podia ter ficado mais tempo, aproveitado mais tempo dentro da faculdade. Fiz 6 anos e meio, fiz intercâmbio. Pronto, feito intercâmbio, conhecido mais pessoas, mais projetos. Eu trabalhei pouco tempo em pesquisa, apesar de ter feito sempre monitoria, né? Iniciação à docência, a iniciação científica, para mim, só apareceu realmente no mestrado. Então, assim, eu acelerei ali algumas coisas, mas esse tempo que eu advogava, estudava para concurso,
significativo. A minha residência no direito foi nesse período, quando eu saí da faculdade. Assim, na faculdade eu não estagiei em escritório, porque meu pai tinha escritório, eu ajudava ele com inicial, com defesa e etc. Então eu não fui para escritório porque eu tinha essa... Claro, não a realidade de um grande escritório, mas a realidade de uma pequena firma de advocacia. E aí estagiei em órgãos públicos, na Justiça Federal, no Ministério Público. Confesso que o desenho institucional desses órgãos não me agradava tanto, tarefas muito repetitivas, o mesmo assunto em uma promotoria. Eu, na Justiça Federal, fiquei em vara de execução fiscal. Eu lembro bem que o juiz da vara de execução fiscal titular era o Jorge Mormenstein. Eu não sei nem se eu posso falar isso, mas eu estou me sentindo tão à vontade. Na minha época eu olhava e dizia, gente, que desperdício, um professor de direitos e garantias fundamentais dando decisões, não que não sejam importantes, mas decisões muito braçais ali. Pra acalmar seu coração, hoje ele tá na 3ª Vara Federal, então ele pega outros assuntos. Exato. Então eu ficava angustiada com isso e eu confesso que ali eu já fiquei assim... Eu acho um pouco repetitiva essa atividade do serviço público, mas, voltando àquela vontade de agradar o checklist da família e do que as pessoas esperavam de mim, porque eu era uma boa aluna e etc., eu fui estudar para concurso. E eu amei. Hoje eu digo para as pessoas assim, se você tiver um tempo para estudar para concurso, ou mesmo, não quero ser servidor público, mas eu quero estudar, pegue um edital, ou vamos dizer, eu vou trabalhar na Justiça do Trabalho. Pegue um edital de juízo do trabalho, estude direito material e processo do trabalho. Leia o livro de jurisprudência do TST. Aprenda como é que um juiz dá uma sentença. Vai modificar demais e vai fazer muita diferença na sua prática. Assim, e essa também é uma fala que eu direciono para quem está estudando para concurso. Não é uma perda de tempo. Mas se você puder ter outros contatos na sua vida, ir para um escritório para tentar cuidar de alguma demanda, entender qual é a aplicação prática daquilo, enfim, tentar conciliar com outras atividades vai ajudar muito. Porque você não fica aquele tempo todo estudando só a teoria, leva aquilo dali para a prática. Lembro muito de um caso específico de um cliente na época do meu pai, isso acho que era 2016, 2017, que foi um acidente de trabalho de uma obreira que a culpa ficou caracterizada exclusiva do terceiro carro. E aí eu lembro bem na época que tinha um informativo do TST, que o TST adotou a teoria do contrato de transporte, que a responsabilidade civil era objetiva e excluiria aí a questão da ausência de dolo ou culpa do terceiro. Uhum. E o juiz do trabalho julgou improcedente. Eu lembro que eu acompanhava na época por conta do concurso ali, os informativos. Eu lembrei isso eu já vi isso na época do concurso informativo. Fiz o recurso ordinário, lembro, coloquei o informativo, encontrei tudo e o TRT modificou a decisão. Então, assim, não tem nada melhor do que você não precisa estudar para concurso, mas você está em dia com a jurisprudência dos tribunais locais, dos tribunais superiores, você não está perdendo tempo, pelo contrário, você está ganhando e muito. Só para reforçar sobre isso, né? E aí o pessoal da academia, por exemplo, tem muito preconceito, né, Brenda, com os livros voltados para concurso. Mas eu lembro que ainda na minha época de faculdade, o primeiro livro que eu li 100%, ele do começo ao fim, foi um livro de Direito de Trabalho do Renato Saraiva para concurso, Direito de Trabalho para concurso. Que esse livro, e eu estava lendo ele, na verdade, para aprender mais direito de trabalho. Estava iniciando estágio nos sindicatos bancários e eu queria entender mais sobre aquele universo do direito do trabalho. Nunca fiz concurso, assim, nunca foi meu foco, mas esse livro ele me deu uma noção geral do direito do trabalho. Então, a minha base inicial foi fincada nisso. E a ideia maior é essa que a Brenda tá falando. Você tem uma noção. Então, é muito difícil hoje, quando eu assessoro assim alguém, o pessoal vem falar comigo, geralmente eu dou as respostas, eu leio e já respondo. Eu tenho uma base hoje assim. Eu tenho irmãos, né, que são, aliás, um irmão que é contador, e aí acaba tendo muita demanda de RH, de departamento, e eles tiram essas dúvidas comigo. Aí eu fico com uma noção muito boa de dar essas respostas rápidas sobre isso. Eu sempre falo, acho importante, né, a leitura da lei seca, que você vai formando essas bases, e no nosso tema aqui, trabalhista, né,
a questão da leitura das súmulas do TST, todas as súmulas do TST, OJ, súmulas de outros TRTs, porque realmente vai ficando ali na memória e quando chega aquela demanda, aquele recurso, rapaz, onde é que eu tinha uma súmula assim e tal, e vai passando por isso. Mas aí escolheu o direito, escolheu a advocacia e como é ser advogada dentro do escritório ou saindo do escritório com os pais advogados? É mais pressão, é menos pressão? Eu acho que hoje eles já deixaram eu assumir completamente, né? Existe toda empresa familiar tem as demandas típicas de empresa familiar, né? Você levar o conflito de casa para a empresa, levar o conflito da empresa para casa. Eu tenho diversos exemplos de pessoas que são próximas a mim, que têm esse desafio. Eu tomei uma decisão com o meu pai que melhorou muito o nosso desafio familiar. Ele tem uma parte do escritório que funciona no centro da cidade e um pouco depois que eu me formei, a gente abriu um escritório ali no Cocó. E alguns anos atrás, a gente decidiu que ele ia cuidar do centro, eu ia auxiliá-lo quando fosse necessário. O boutique, né? Ficou com ela. E que eu iria cuidar dessa outra etapa. Então, a gente se auxilia, eu de vez em quando vou no centro. Gostaria de estar mais lá, tá? Porque eu acho realmente que é um braço que funciona, que pode ser muito desenvolvido. Como eu gostaria que ele tivesse mais comigo aqui, de vez em quando a gente se conta muito um com o outro. E essa decisão diminuiu muito essa questão do conflito, sabe? E hoje, assim, eu sempre acho que meu pai pode me ajudar muito mais do que de fato ele ajuda, mas por outro lado eu digo assim, cara, se eu fosse ele eu já queria estar aposentada, é meu mesmo, então assim, eu que assumo, de vez em quando eu ligo para ele, acontece algum caso mais denso ou uma decisão que a gente precisa discutir porque tá todo mundo ali na procuração, né, não é só o meu nome que tá em jogo, e aí ele sempre fala uma coisa ou outra, mas no final quem vai ter que decidir sou eu, então acaba que eu decido e no final eu só passo uma decisão ou outra, ele fala com um cliente ou outro, porque muitos chegam por ele, então esse contato ainda perpassa por ele nisso, mas na tomada de decisão eu realmente estou vendo que eu preciso me empoderar, acho que até já há mais tempo do que eu percebi. E onde é que cobra mais, no Cocó ou no centro? Eu vou te dizer, tem causa que eu ganho mais no centro, que eu ganho mais dinheiro no centro. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Mas ainda sobre esse assunto, Franco, antes de fazer a pergunta, é interessante porque eu tenho acompanhado alguns amigos próximos com essa dificuldade. Eu vejo uma grande dificuldade dos pais que são advogados darem uma autonomia pro filho, para entender que o filho tem o pensamento dele, tem a linha de gestão dele e que às vezes ele vai querer fazer do jeito dele. Sim. Isso acaba reverberando nisso de dar problema familiar. Sim. E às vezes a solução é mesmo ir cada um pro seu lado. Dentro dessa questão era o que eu ia perguntar, seguinte, que foi que, se tu consegue lembrar, algo que quando tu começou, fala assim, rapaz, isso aqui que meu pai faz não é para ser desse jeito. Mas depois a experiência mostrou que o jeito dele era o certo. E o contrário também, que é que quando tu chegou, ele falou, não, isso é coisa de muita modernidade. E depois ele, não, realmente a Brena tá certa nisso aqui. Tem acho que muitos exemplos, é uma excelente pergunta. A primeira, o que eu achava ele errado, eu achava que ele não tinha, que ele era full service demais. Que ele não tinha se especializado, e eu vou até além, não vou falar só do escritório, eu vou falar da carreira. Alguns, ali, acho que talvez, na época que eu saí da faculdade, talvez eu já estivesse no mestrado ou no doutorado. Antes disso tudo, meu pai era minha referência, né? Meu pai era a pessoa mais inteligente que eu conhecia, mais bem-sucedida, e um dos motivos de eu escolher a advocacia é porque eu via nele uma pessoa que venceu, que saiu de uma família que não tinha ninguém nem nada, assim, da família do meu pai, dos irmãos, dos pais, apenas ele tem ensino superior, eram 3 irmãos, moravam no interior, lá na Madalena, e ele venceu isso tudo a partir do estudo, e eu achava realmente ele uma referência, mas quando eu comecei a ter referências externas, eu comecei a ver que o meu pai era limitado.
E aí foi a primeira vez que eu perdi meu pai lá da psicanálise. Foi essa quando o meu pai deixou de ser o meu centro e outras referências chegaram e eu disse, poxa, essa pessoa é mãe bem mais inteligente que o meu pai. E a primeira consideração que eu fiz foi, o meu pai não chegou aonde essa pessoa chegou porque ele não soube aperfeiçoar apenas uma atividade. Ele foi multitarefa demais. Era auditor da Cefaz, fez técnico de contabilidade, tinha escritório de advocacia. Meu pai dava aula de legislação de trânsito, tá? Era assim, tudo que você pudesse imaginar, meu pai pegava e fazia. E uma época na minha vida eu comecei a olhar que eu estava sendo exatamente o meu pai, fazendo múltiplas tarefas. Repetindo o padrão. Repetindo o padrão, e eu olhei, meu Deus, eu vou cair no mesmo lugar em que o meu pai caiu e tal. E depois eu comecei a estudar sobre o futuro do trabalho, sobre o futuro das profissões, ler sobre isso, pegar relatório de grandes empresas que estudam essas questões do profissional do futuro e comecei a perceber que o cara bom é o cara que tem essa elasticidade de estar em muitos lugares. Claro, o aperfeiçoar é algo que pode ser sensacional, mas você ter essa personalidade mais elástica, que você consegue fazer bem algo aqui e ver uma oportunidade e se adaptar para entregar também aquela oportunidade, isso faz uma diferença. Então, assim, hoje eu acho que meu pai foi vanguardista na época, né? Nos ensinou essa questão de ser multitarefas, nos ensinou principalmente a não perder a oportunidade. Chegou a oportunidade na sua frente, pegue, porque cavalo selado não passa duas vezes na frente da mesma pessoa. Né, e aí eu acho que isso, o primeiro ponto, assim, eu achava ele errado e depois eu vi que ele estava certo. E o contrário, o que é que ele me deu razão? Eu vou tirar um pouquinho do escritório e vou trazer a vida acadêmica. Meu pai chegou para mim quando eu passei... Besteira esse negócio de mestrado, não precisa perder tempo com isso não. Que eu não precisava disso, que isso não ia me levar para canto nenhum, que ele tinha um colega que eu não vou citar nomes, mas é um grande advogado de Fortaleza, que tinha dito que quando chegou um advogado com mestrado e doutorado no escritório, fez um inicial de 50 páginas, e nenhum juiz lê um inicial de 50 páginas... E que, enfim, falou, e eu bati o pé, eu quero fazer, eu sei pra onde é que eu tô indo. E aí, quando eu terminei o doutorado, meu pai veio e disse assim, realmente você fez o certo, você tá no caminho certo, isso vai lhe levar muito longe. Enfim, me deu uma razão ali que no passado ele era um pouco avesso. E falando nisso, enquanto o Rafael Salles faz aqui um Uritu Cafés Especiais, já ele vai explicar. Olha, eu vou dizer, se tivesse cheiro, vocês estavam se deliciando. Eu acho que o problema do podcast é não ter cheiro ainda. Mas fala um pouco mais sobre essa questão de, além de ser uma advogada trabalhista na prática, de ser uma acadêmica também destacada no meio, inclusive coordenando a pós-graduação. Como é que esse desafio, né? Eu acho que pegou o gancho certo aí do pai que não queria, que reconheceu. E hoje, como administrar isso? É um grande desafio. Eu sempre acho que eu podia ser mais acadêmica se eu não tivesse advocacia e mais advogada se eu não tivesse academia, mas eu acho que essas áreas se completam muito. Para mim não faz sentido eu estar numa sala de aula sem ser prático. Hoje eu estava de manhã falando sobre horário de audiência, horário de ato processual, explicando pro pessoal por que não pode chegar atrasado, por que ato processual feito fora de 6 às 20 horas pode dar problema de uma nulidade, etc. Se você não tiver exemplo prático, você não consegue trazer isso para dentro da sala de aula. Como também, eu até acho que você pode ser advogado, sentar dentro da sala de aula, mas você tem que estar no processo de construção do conhecimento sempre. Sabe, a gente nunca... Eu lembro que no passado eu sempre achei que um dia, quando é que vai acabar de eu estudar, né? Acho que talvez eu tentei concurso porque, eu queria um dia acabar de estudar. Eu já tive isso também. Quando é que eu vou acabar de estudar? Depois que você entra na academia, que não acaba mesmo. Nunca. Você não vai acabar de estudar nunca. Se você tá na advocacia, você vai estudar sempre. E tem um momento nesse processo que fica prazeroso. Demais. O estudo. E principalmente quando você
se interessa pelos temas. Total. Eu sempre digo que quando você está interessado por algo, o interesse, ele tira fome, ele tira sono, ele faz você acordar 4h50 da manhã feliz, porque, poxa, isso aqui pode transformar a minha vida, a vida do meu cliente, a vida dos meus alunos. E algo também que eu gostaria de trazer sobre a pós-graduação, desde que eu fui aluna da turma 3 dessa especialização em Direito do Processo. Muito legal isso, né? Fui aluna lá na Unifor. Você pode dizer que vivenciou todas as fases. Isso. É massa. Já estive sentadinho aí com você. Isso, eu conto essa história por realmente ser muito grata às oportunidades que eu tive dentro da Universidade de Fortaleza. E aí eu comecei a coordenar essa turma na turma 7, né? Eu fui da turma 3, comecei a coordenar da 7, a gente está indo para a 18ª turma. E um desafio que a gente tem em todos os ramos, não só no trabalhista, propriamente dito, é trazer o professor da prática. Porque na pós-graduação os alunos não querem mais rever conteúdo de graduação, eles não querem mais rever direito, doutrina, conceito, natureza jurídica, jurisprudência consolidada, eles querem o quê? Eles querem como é que eu faço isso, como é que eu ganho dinheiro, na verdade, né? Eles chegam com esse perfil e a universidade ainda nos demanda essa questão da formação. Eu acho que o Rafael, eu perturbo bastante ele, porque ele combina muito o perfil do professor da pós-lato, principalmente, que é esse professor com a jornada acadêmica, com a referência, né? Mas todo o repertório da prática. E em muitas áreas ainda é difícil a gente encontrar esse profissional exatamente pelo motivo de conciliar não ser fácil. Assim, você manter gestão de escritório, organização de prazo, cliente, captação de cliente, financeiro de escritório, junto com as rotinas administrativas de coordenação de curso e etc., é difícil, é árduo. Mas, assim, vale a pena. No final, vale muito a pena. Aproveitando aqui, Rafael Salles, explica agora pra gente por que Uritu é um café especial. Bem, meus amigos, Uritu Cafés Especiais, a nossa torre dos nossos amigos Gustavo, né, e Virlane, que fica ali na rua Dona Leopoldina. Se você quiser ir lá conhecer, eles sempre recebem muito bem. Aqui é colar ministra alguns cursos falando. É um café especial, Franco, porque os cafés especiais eles têm uma classificação, com nota que vão de 0 a 100. Ele só é considerado café especial quando ele atinge pelo menos 80 pontos. São duas associações, uma brasileira e uma internacional, que podem fazer essa classificação e ele tem que atingir no mínimo 80 pontos. E aí a outra grande característica do café especial é a torra média. Aquele café que fica queimado, que vai um monte de coisa ali que a grande indústria faz para render mais. Ele é um café que a torra acaba bem antes e por isso ele preserva várias essências, sabores, o cheiro, fica esse cheiro que você sentiu aqui. E é um café que tá aqui, tá pronto, você toma ele sem açúcar e não tem aquele amargor. Que não tem sentido aquele amargor. Quem já foi aqui na Serra de Guaramiranga, por exemplo, provou um café mesmo no pé, você comeu a frutinha, é super doce, não tem sentido o café ser amargo. Ele é amargo porque realmente queima o café, aí ele passa a ser amargo. Mas quando é a torra média, que é a torra que a Uritu utiliza, o café fica muito, muito show. Não é isso, Franco? Exatamente. Brena, fala um pouco aí pra gente agora sobre os hobbies. O que é que você faz? Já falou um pouco da corrida, né? Se tem outros, ou o que é que faz também para, como a gente diz aqui no Ceará, desopilar essa rotina. A corrida é, assim, uma delícia. Eu sinto falta quando não tem aquelas corridas domingo. Pra mim, dia de corrida domingo é o melhor dia de todos. Assim, eu acordo 4h30. Já tem algum em vista aí? Tenho 2 corridas em maio. Tem uma corrida só de mulheres, tá? Quem tiver aí vai ter uma corrida da Granado só de mulheres e é um evento bem interessante. Pena que esse ano só tem 5 quilômetros. No ano passado teve 5 e 10, eram uns quilômetros maiores. E tem uma outra corrida no Rio Mar também as no mulheres? Nesse ano só foi 5, não sei por qual motivo. Mas enfim, já tem essas daí. Eu amo, é a hora que eu encontro os amigos e eu acordo cedo assim com desejo, não que nos outros dias eu não acorde, mas é uma energia única assim. O dia que eu vou pra corrida de rua, encontrar a turma, é uma energia única assim, é um sentimento que hoje eu encontro poucos prazeres
com a mesma, eu já gostei muito de festa. Com a mesma intensidade. Já gostei com a mesma intensidade de virar à noite, de encontrar a turma na festa, de voltar de manhã. De dormir cedo no sábado, nem na corrida. Né? De dormir cedo no sábado, não. A hora que eu acordava da corrida, eu ainda tava no meio da festa. Tipo assim, não sei se vocês já viram um meme do... Eu era a pessoa que voltava da corrida, voltava da festa, aí é um monte de gente assim, tipo uns Walking Dead voltando da festa e o povo indo malhar, né? Aí agora a gente é exatamente o contrário. Então assim, eu sinto o mesmo prazer, eu lembro até que eu combinei com uns amigos de ir para umas festas que vão ter agora no início da Semana Santa e, gente, olha, eu desisti já. Porque quando eu olho a minha rotina ali certinha, o horário de ler, tudo cronometrado. E essa, assim, por exemplo, agora, eu tô aqui com energia e tal, mas vai dar 9h30, 10 horas da noite, a minha energia já vai baixar. Só de pensar de eu sair meia-noite pra ir pra uma festa, pra voltar. Depende do dia da semana. Terças e quintas eu durmo quase meia-noite porque eu dou CD noite. Na Universidade de Fortaleza eu saio de lá tarde. Mas nos outros dias é para eu dormir no máximo às 10. Então, assim, dormir... Segredo de acordar cedo. Dormir cedo. 100%. Segundo segredo de acordar cedo, largar... Tela. Tela. Faz muita diferença. Muito mesmo, assim... Pega o horário de você ler o livro. E eu, assim, quem acorda muito cedo e faz uma atividade física de manhã, quando você for ler o livro, a primeira página você já vai estar pescando. Só não leia do Rafael Salles, porque não vai dar sono. Exatamente. Aí não dá pra ler depois de meia-noite. Assim. Já tô vendo aqui uma referência sua ótima. Ricardo Antunes, O Privilégio da Servidão. Comecei com referência boa, tá? Tive contato a esse texto também lá no doutorado. E aí você que acorda cedo, faz uma atividade física, dá num horário 9 horas, 9h30, você vai ler um livro, você vai naturalmente, é igual um remédio para dormir. Você vai sentir, tem aquele prazer, né, que você tá ali, que você toma remédio para dormir, aí tem aquele início daquele prazer, porque eu já tomei remédio para dormir em tempos ruins, tá? O prazer de você encontrar o mesmo prazer do remédio na leitura ali, porque você tá exausto, é sensacional. Então, dormir cedo, afastar da tela. E tem uma terceira dica que as pessoas dão, essa eu não pratico ainda, que é comer 2 horas ou 3 horas antes, assim, de dormir. Né? Você não comer em processo, não dormir em processo de digestão. Essa referência aí eu confesso que... Eu gosto de dormir de bucho cheio. Eu gosto. Porque eu chego em casa tarde, aí eu com vou... aquele pezinho. Olha, aquilo dali é o meu sonífero, é o livro e a comida. É por isso que eu chego na sala de aula lá na Unifor com lanche, entendeu? Porque tu não vai... muito bem, você está certo. Quando eu chego lá, eu vou dormir, eu durmo quase sempre. Assim que chego em casa, são 3 horas já que eu comi. E tu não sente fome, porque quando eu saio de sala de aula de pós, nossa, eu saio assim, eu comeria Às vezes eu ainda sinto um pouquinho, mas você come algo mais light. Entendi. É por aí. Vocês falando aí de festa, né? A Brena falando de festa, rapaz, como é que era antes? Porque quinta-feira era cangalha, sexta era Cantinho do Céu, sábado era Clube do Vaqueiro, domingo mais ou menos. E dava tudo certo. Hoje em dia sai um sábado perdido ali no Clube Retrô, já tá comprometido o mês todinho. Pra se recuperar. Pra se recuperar, pelo amor de Deus. A sensação realmente é essa. E não sei, eu já fico poucos amigos depois de 10 horas, 10h30. Se eu for jantar, eu tenho que jantar. Vamos marcar de jantar 9 horas da noite. Não, vamos 7. Porque 9 já é tarde. Com a manhã eu tenho que marcar 6. Ela tá fazendo bem. Não, uma das coisas que mudou minha... Eu achava, sinceramente, que era impossível pra mim dormir antes de meia-noite. Durante muitos anos, eu vinha dormindo meia-noite. Por vários fatores. Mas depois da Maia, acordando mais cedo... Hoje em dia, quando eu durmo tarde... É claro que dia de aula também, mas são poucas semanas, eu ainda não tenho a rotina de professor que a Brena tem. Mas quando eu durmo tarde são 10 horas. Normal, tem dias que eu durmo 8 horas. 8h30. É bom, viu? É bom. Acaba conseguindo dormir. E eu, graças a Deus, meu sono assim é maravilhoso. Eu conto no dedo as noites que eu dormi mal na minha vida. Eu tenho um sono assim maravilhoso. Agradeço a doutora Juliana.
Mas eu sempre Juliana Maia, atividade física, vida regrada, atividade faz física, toda a total, diferença. total, eu tenho total. acompanhado você na corrida também. Esse ano eu voltei a correr. Eu sempre corri. Passei um tempo, um hiato aí que eu não corri. Voltei esse ano. Já fiz 13 quilômetros agora em São Paulo. Muito bem. Já treinei 15 quilômetros final de semana atrasado. Quando é a meia? Vou fazer a meia agora, dia 1º de junho, no Rio. No Rio, muito bem. Vai ser a minha segunda vez que eu vou fazer uma meia maratona e segunda vez no Rio de Janeiro. Muito bem. Vou fazer essa prova um dia. Bora. Bora. É tranquila. E a vista ajuda. Eu imagino que passa em vários cartões postais, Vários. Não, você se sente no Banco Imobiliário. Vinda Atlântida, Ipanema, Nossa. Leblon. Nossa. Novelas de Manuel É, largada lá na Barra. É muito massa mesmo. Breno, você tá falando em São Paulo, né? Eu fiquei com a curiosidade. São Paulo e Ceará. Lá você chegou a fazer audiência também? Cheguei a fazer, mas não por conta do doutorado. Por incrível que pareça, parte da família do meu pai mora em São Paulo hoje. E aí eles já tiveram problemas trabalhistas e trouxeram a demanda pra gente. E a gente foi para São Paulo. Que tem, viu? E a gente foi para São Paulo. A realidade lá é diferente daqui, as audiências são à tarde. Né? E aí isso faz um dia específico que eu fui para uma audiência, era pauta dupla, então tinha a audiência das 13 da pauta que tinha sido modificada a data e a audiência das 13 do meu dia de pauta. Então imagina aí a confusão, tanto de gente no fórum e etc. Mas só nesse cenário mesmo. Eu tenho alguns processos lá, ou por essas questões mesmo de família, ou alguns clientes que tinham empresas que demandavam em vários estados do Brasil, e aí existem ainda aí alguns em sede de execução. Pois é, eu queria que tu falasse um pouquinho pra gente das diferenças de relações, né? Eu ia perguntar mais educados ou menos educados, mas eu vou transformar a pergunta mais formais ou menos formais, tanto no ambiente acadêmico, a interação acadêmica, quanto também no ambiente profissional, da sala de audiência mesmo. Assim, eu acho que São Paulo ensina algumas coisas por conta da dinâmica da cidade. Né? São Paulo, o primeiro ensinamento que eu tive foi, eles são extremamente pontuais. É algo que aqui em Fortaleza, se você marca um aniversário às 20, todo mundo vai chegar às 21, às 21h30. Lá, se você marca uma reunião às 16, se você abrir a sala 5 minutos antes, já tá todo mundo ali esperando a reunião, ou marca em algum lugar, outra. Geralmente as pessoas só marcam uma atividade por turno, porque se tiver deslocamento envolvido, a pessoa não vai conseguir estar no fórum à tarde e marcar para atender um cliente no escritório à tarde. Ela vai marcar para atender os clientes de manhã ou no turno da noite, mas ela não vai fazer duas atividades no mesmo turno. E aí isso ajuda muito a questão da disciplina com horário, a pontualidade, né? Qualquer 3 quilômetros em São Paulo é 45 minutos. Era isso que eu ia dizer, o deslocamento Isso. lá, e a depender do horário, eu tava lá há 10 dias, aí fui para um evento, se eu saísse 7h30, aí até 7h30 era tipo 20 minutos. Se eu saísse depois de 7h30, aí já ia para 1 hora. Então lá, eles dizem, não contem por quilômetro. Contem por horário. Por tempo, e aí, deslocamento. essa é algo, sabe, assim, por exemplo, aqui em Fortaleza, se chove, se tem uma batida, aí chega todo mundo atrasado na aula. Hoje choveu de manhã, né, cedo. Aí, quando eu cheguei na universidade, minha aula começa às 7h30. Tinha 4 alunos em sala de aula. E aí, quando deu 8h15, chegou 20. Que geralmente, quando eu chego 7h30, já tem uns 15, 16. Mas por quê? Porque choveu. Em São Paulo não tem isso. Pode chover todo dia, as pessoas vão estar lá 9 horas da manhã. Como eu falei para vocês, eu tinha aula com o ministro do Supremo Tribunal Federal e a aula não atrasava. A aula começava no horário e não tinha, assim, se ele faltasse, ele avisava na semana antes que ia faltar. Então, é um cuidado Compromisso. e um zelo com a agenda, assim, que me ensinou muito. Acho que talvez com a agenda é algo que realmente é muito diferente, é muito zelo, não só com o seu tempo, mas principalmente com o tempo do outro. E eu acho que as pessoas aprendem a respeitar o tempo do outro porque elas desejam que respeitem o seu tempo também. Total, sabe? total.
E aí, os relacionamentos? Relacionamento. Aí sobre relacionamento, eu acho que também tem a ver um pouco com a dinâmica da cidade. As pessoas são mais fechadas, mais isoladas, você não faz tanta amizade como é aqui. Eu acho que se eu tivesse ido fazer doutorado em uma universidade no Nordeste, eu teria saído de lá com muito mais amigos próximos do que eu saí. Eu acho que eu fiz, assim, amiga de verdade, uma amiga no doutorado, e eu devo ter uns 10, 12 colegas que eu trouxe para a vida, que eu convivo, assim, convivo de rede social e troco ideia. Que são nordestinos? Não. Não, alguns sim, outros não. Eu fiz um relacionamento com uma ou outra pessoa de lá que tinha mais ou menos o meu perfil ali, tinha um pé na advocacia, queria desenvolver, estava empreendendo, querendo abrir um negócio. Eu estava trocando ideia essa semana com um colega que trabalhava em um escritório, saiu para abrir o próprio escritório dele. Ai, nossa, e a gente falando da época do doutorado, como esse pós-doutorado nos abre muitas oportunidades, mas eles são mais fechados mesmo, e eu acho que é um modelo de proteção, sabe? Quando eu cheguei na Universidade de São Paulo, eu confesso que eu tive que pagar umas sessõezinhas de terapia para eu não entrar na engrenagem da competição. Porque se eu fosse para o caminho da competição, teria sido mais adoecedor do que, por certa parte, foi para mim, por conta do deslocamento, da intensidade das atividades. Assim, eu senti que lá todo mundo era alguma coisa, todo mundo tinha uma explicação por estar lá. Tinha ganhado um prêmio Novare, era assessor do ministro do Supremo, era filho de alguém, ou fez graduação, mestrado e estava no doutorado na USP, ou era juiz e tinha um cargo significativo dentro daquela jurisdição que estava. E isso me gerou um pouco, nossa... É que tu não pensou assim, eu sou inteligente. Não, mas eu pensei meio assim, nossa, não tem como eu tentar disputar com essas pessoas. Eu lembro bem que, assim, na minha primeira semana de aula, o meu orientador pedia para que a gente fizesse a nota de aula da disciplina em todas as aulas. Eu lembro que a primeira que eu mandei para ele, eu fiz 7 páginas na primeira aula. A primeira coisa que ele mandou no e-mail, doutora, muito boas as pesquisas, mas a primeira... Ele era muito delicado, né? O professor Estevão Malê é muito formal e respeitador, é um gentleman, e ele foi muito educado, mas ele disse assim, doutora, nas minhas aulas eu adoto o modelo de nota de aula frente e verso, numa folha. E aí eu fui começando a aprender, assim, que São Paulo exige objetividade, sabe? Ele também me ensinou outra coisa, assim, ele disse, vamos distribuir a ementa da disciplina nas 15 aulas do curso, como é que a gente vai fazer? Aí eu peguei a ementa toda e colocava 3 assuntos por aula. Era uma aula de 2 horas, então não dá para trabalhar os 3 assuntos. Ele, não, vamos escolher um assunto por aula. O professor, mas vai ficar... parte da disciplina sem ser abordada. Ele diz, mas não adianta a gente dar tudo e o aluno não ter competência para nada. Então, vamos escolher os 15 principais assuntos aqui e entregar de verdade uma reflexão, um debate, algo atualizado sobre esses assuntos principais. E aí, cada um vai encontrando na disciplina que mais lhe apetece essa vontade de aprofundar, de ir além, de estudar os outros assuntos específicos. E isso foi me dando essa maior capacidade de ser objetiva, de tentar ser mais concisa, de entender que eu não preciso chegar na perfeição, mas se eu for técnica, se eu for pontual, se eu entregar ali um trabalho razoável, um texto lido, dormido. Eu tenho uma colega que é escritora e ela sempre diz, um texto dormido é melhor, um texto pequeno dormido é melhor do que 30 textos imensos entregues ali quando você acabou. Então, assim, esperar realmente, você conseguiu escrever o artigo, Rafa, espera 1, 2 dias, dá uma corrida, tem um fim de semana gostoso com sua família, dá uma relida que você vai ver que é um texto diferente, sabe? E aí lá em São Paulo eles têm essa objetividade porque eu acho que é como se todo mundo tivesse um filho por conta da dinâmica da cidade. A cidade é muito rápida, exige muito de você. Tem essa competição, eu senti, o que eu mais senti dificuldade com o dia a dia de São Paulo foi
essa competição. Eu não sei se as outras pessoas me colocando na competição ou se eu mesma identifiquei que ali era um lugar que eu precisava competir, né? Porque eu nem quero passar para o outro essa responsabilidade. Eu acho que era uma responsabilidade minha mesmo, assim, foi o olhar que eu tive. Poxa, é muita gente boa, como é que eu vou me provar nesse lugar? Né? E aí depois eu fui no meu tempo, eu digo, eu tenho minhas competências, assim, algo que eu nunca vou esquecer. No final do ano, o professor, meu orientador, me mandou um e-mail dizendo assim, você tem uma vocação nítida para a docência, se você está no lugar certo e etc. E eu acho que isso aí foi recompensador, eu fui para o meu lugar, não queria conquistar lugares que não eram meus ali. Antes de entrar aqui, eu quero fazer uma pergunta sobre o livro, né? Controle de convencionalidade na Justiça do Trabalho, mas antes de fazer as perguntas, essa pergunta e a audiência trabalhista, que é que notou de diferente de lá para cá? Eu acho que os juízes lá, principalmente por ser mais dinâmico, né, assim, as atividades, mais audiência em pauta, muitas vezes, tem muito mais vara em São Paulo do que aqui, né, até por a realidade, mas eu sinto que tem menos, como é que eu posso dizer, que o juiz interfere menos em algumas ônus que não é dele. Sabe, tipo, ônus processual, divisão de ônus da prova. Se a parte não se desincumbir do ônus que é seu, o juiz não vai ficar tentando ali desincumbir de ônus que era da parte. Ou não vai querer ficar tentando... Doutor, não faça essa prova não é sua, não. Exato. Não tem muito isso. Tipo, ninguém produziu a prova, ele vai fazer o quê? Distribuir o ônus. Julgar de acordo com tá lá. Pronto, tá? E quem não se desincumbiu, infelizmente, vai ser sucumbente. Eu sinto isso, assim, realmente de cada um assumir a sua responsabilidade e efetivamente encará-la e não ficar fazendo um pouco o trabalho do outro, sabe? Um pouco também nas questões de acordo. Os juízes são menos interventivos para a realização de acordo do que aqui. Aqui a gente sente um juiz mais... Que tem aquele juiz que quer dizer como é que parcela, parece até que ele vai pagar, né, a parcela. Exato. Como é o valor, a parcela. Doutor, você vai pagar também. Exato. Lá cada um sabe da sua responsabilidade, até onde é que pode ir, e aí o juiz respeita. Então é claro que em um momento ou outro o juiz vai interferir, ali em um acordo pré-sentença ele pode avaliar como é que está a questão processual, mas com menos incidência do que aqui. E para fechar, Rafael, não sei se tu quer falar mais alguma coisa sobre essa relação São Paulo-Ceará, mas dando uma experiência bem rápida, eu tive agora como procurador do CREFITO, participei de alguns encontros lá pelo CREFITO de São Paulo, e realmente o profissionalismo que a gente enxerga é diferente, viu? Todos os eventos assim que a pessoa vai fazer é um negócio bem cronometrado, com tudo funcionando, e realmente dá gosto de você internalizar aquilo e trazer também, né? Acho que a gente merece também aqui essa questão do profissionalismo. Demais. Fala um pouco pra gente sobre o livro Controle de Convencionalidade da Justiça do Trabalho e por que eu preciso comprar essa obra hoje. Eu tenho a impressão que essa obra deva estar esgotada. Eu acho que eu tenho um ou outro exemplar em casa, tá? A gente só rodou uma primeira edição nela. Esse livro foi fruto da minha dissertação de mestrado. É um bom livro. Hoje eu leio e eu gosto dessa produção, sabe? Tem algumas coisas... Eu tava lendo esse meu aqui, eu tava feliz. Eu falei, rapaz, tá bom. A gente fica feliz, né? Tem certas coisas que a gente escreve e depois a gente tem um pouquinho de vergonha. Mas assim, nunca tenha vergonha do que você escreveu no passado. Você só chega a uma obra dessa se você passar por esses textos vergonha. E vai ter um texto vergonha depois de uma obra dessa. Vai acontecer. Eu ia comentar no outro momento, acabei esquecendo, Breno. Quando a gente vai subindo o sarrafo, tipo mestrado, doutorado, a nossa autorresponsabilidade vai aumentando. Por isso que o texto que eu escrevi agora, que era para ser um artigo muito mais de opinião, mas eu trago um monte de referência. Eu não me desapego porque quando eu vou pegar, eu olho logo as referências do que a pessoa escreveu, né? Então eu fico imaginando também o mesmo exercício. Exato. E aí o que é que eu sinto, assim, apesar de o texto do livro, ele é de 2016, eu acho que a edição é de 2017. Apesar do texto do livro ser de 2016, ele ainda está muito próximo ao que a gente lê como convencionalidade no Brasil. Principalmente como convencionalidade na Justiça do Trabalho, como ela ainda é lida, que ainda é muito uma noção dogmática.
e muito uma noção de como interpretar o texto da lei para adequá-lo ao caso concreto a partir de convenções internacionais. E aí o que aconteceu? O meu tema de tese de doutorado é controle de convencionalidade também. Mas eu já trago, esse é o controle de convencionalidade na justiça do trabalho, que foi o título do livro, foi uma sugestão do Rafael Xerez, que foi meu examinador na dissertação de mestrado. O Rafael também deu um show lá na dele. Foi meu examinador. Eu assisti a dela do doutorado. Perfeito. Aí o Rafael, o meu título da dissertação era gigante, 5 linhas, questão de direitos humanos e controle de convencionalidade. Rafael disse assim, doutor, aqui é o controle de convencionalidade na justiça do trabalho, diz tudo sobre o que você está falando, chama a atenção das pessoas, e aí eu me utilizei dessa sugestão dele para colocar no livro. Eu conheci muita gente por conta da publicação dessa obra. Eu tenho amigos hoje pessoais que me conheceram através do livro, sabe? E isso é muito recompensador. Outros lugares do Brasil, fui chamada para palestrar. Olha, livro abre muita porta para a gente, não pela matéria em si, mas pelo alcance que a gente pode ter, né? Acho que hoje nessa era de redes sociais, a gente acha que pode alcançar tudo e a todos por meio de Instagram, de algumas ferramentas de comunicação, e que o livro perdeu espaço, mas não, gente, o livro ainda tem muito espaço, e aí eu sinto que esse livro, quando eu abro, eu ainda gosto do que eu leio, mas eu tenho a ressalva do que um estudo de um doutorado fez. Né? O caminho que eu utilizei nesse livro para sustentar a convencionalidade não é o caminho, né? O que foi a minha tese de doutorado. Vai ter uma nova temporada. O que foi a minha tese de doutorado é ler o direito internacional a partir de uma interpretação internacionalista. Porque com o André de Carvalho Ramos, eu tive a sorte de fazer uma disciplina de controle de convencionalidade com o André de Carvalho Ramos. Ele começou e terminou a disciplina dizendo que controle de convencionalidade não é interpretação local de tratado internacional. É interpretação internacionalista de tratados internacionais. E aí o que foi que eu fui fazer? Estudar como é que o controle tinha surgido na Corte Interamericana de Direitos Humanos, na OEA, como foi esse desenho dessa doutrina lá, e tentar incorporar uma similitude de desenho no modelo da OIT. E aí trazer que qual é o objetivo do controle de convencionalidade? Não é que o juiz local analise uma convenção que o Brasil ratificou. É que o juiz local queira ler o parecer, a opinião consultiva, uma determinada manifestação de um comitê de peritos da OIT. Por exemplo, como é que o órgão internacional responsável leu essa norma, qual era o objetivo, é buscar uma hermenêutica internacional, claro, a partir das manifestações do caso concreto. Né? Então, assim, não é que o livro 1 seja ruim, o livro 1 é bom, sabe? O livro 1 é o que eu ainda vejo as pessoas tratando do tema aqui, mas nesse momento 2, eu acho que eu quis trazer esse olhar que eu conheci na USP sobre controle de convencionalidade com o André. Eu até vou fazer aqui um debate entre 2 grandes autores. A convencionalidade ela ficou conhecida no Brasil pelo Valério Mazzoli, né? Sendo que anos antes do Valério defender a tese e propor o livro de controle de convencionalidade geral, do assunto geral, o André já tinha defendido a tese de doutorado sobre esse tema, com a particularidade dele, mas que não teve uma difusão tão elevada quanto a doutrina do Valério. Eu não gosto nem de dizer que a minha dissertação era o caminho do Valério, não, e a minha tese era o caminho do André. Não é bem isso, tá? Mas é realmente sair dessa zona de uma interpretação realmente local, do sentimento interpretativo do intérprete local, para a gente usar um pouco mais do que a gente hoje se fala na academia de pluralidade de ordens jurídicas, né? A norma local, a norma regional e a norma global, elas têm que dialogar entre si. Aquela teoria do diálogo das fontes não é mais só entre Constituição, CLT, as leis ordinárias trabalhistas e tal, que tem que construir uma orquestra que converse bem, crie um ritmo que soe bem aos ouvidos. Mas aí eu tenho tratados internacionais, convenções, pareceres, declarações, instrumentos
documentos vinculativos e não vinculativos que precisam conversar ali. Tem até um termo interessante na tese, que não é meu, é de doutrina internacionalista, que é a polenização, né, do direito local pela esfera internacional, que é o plantar aquela sementinha do que surgiu em algo mais universalizado, que a gente sabe que não é fácil. A gente criar uma norma universal não é bem assim. Tem várias ressalvas em relação às particularidades locais, mas é polinizar algo que chegue para a noção de humanidade no mundo como um todo, né? Eu gosto desses termos que aqui e acolá alguns juristas vão buscar na biologia, né? Polinização, vão buscar na mitologia. O Marcelo Neves fez muito isso, né? Entre Hidra e Hércules, para falar de princípios. Sim, no direito constitucional, né? É muito legal mesmo. Marcelo, estamos nos encaminhando aqui para a reta final. Antes de ir para essa reta final, Franco, dando um cavalo de pau aqui, falando do assunto. Brena é referência em moda também. A gente não pode terminar esse podcast sem falar. Não, já pela... Eu gostaria de ter vindo mais arrumada ainda. Quem investiu, porque vocês merecem. Quem investiu hoje, Brena, quer essa bonfim pra estar aqui. Não tirei nem a gravata, não pensei ficar aqui. Vocês merecem a elegância, vocês são muito queridos, eu aprendo muito. E sobre moda, eu acho que é o lugar em que eu exerço criatividade. Sabe? Eu acho que a gente tem que ter um lugar... Por exemplo, eu tenho um cordelista e um poeta aqui, né? Eu li sobre vocês, achei ótimo o card. E eu acho que é onde vocês exercem a criatividade de vocês. E um pouco, assim, as grandes referências que eu tenho no direito, todos têm um talento excepcional em algo fora do direito. Eu não sei onde é que esse meu talento tá, tá? Pode ser que eu vire maratonista, pode ser que eu trabalhe essa questão de alta performance, mas eu acho que a moda me traz esse exercício de criatividade diário. Eu acho que todo dia a gente pode ser uma mulher diferente, dependendo da roupa que a gente viste. A gente comunica também, né, a partir de como a gente se apresenta. Claro que a gente tem diversas limitações ainda por ser uma profissão formal, né, por ainda ter alguns caminhos que a gente precisa seguir, por andar muito em tribunal e etc. Viu a resolução lá do STJ? Está sendo questionada, de cropped, né? Que assim, vamos lá, eu acho que dá pra gente ser mulheres diferentes pela cor da roupa, né? Não vai precisar mudar ali muito o estilo, o padrão, você coloca uma cor. A Geritza já veio aqui, não já? Já, foi a primeira. Nossa madrinha. Pronto. A Geritza fala que no dia que ela quer ganhar audiência, ela veste o taillé vermelho dela, né? Que ela vai chegando e realmente aquilo ali empodera e aquilo ali traz uma mulher, uma força, uma diferença. Tem um TED que eu adoro, agora eu vou esquecer o nome, mas é que é a da posição da Mulher Maravilha, né? Que quando você fica assim, você automaticamente se empodera e se sente mais forte. O super-homem é a Mulher Maravilha. E assim, e aquilo dali te realiza e você vai ter um melhor desempenho no sustentação oral, num podcast, né? Nossa, gravatinha aqui quando eu boto, viu, Rafael? Eu comecei a encomendar umas dessas. Chegaram umas, viu, Franco? Umas vermelhinhas aqui quando eu boto é porque não tem acordo não, viu? Entendi. Nosso episódio 4 foi sobre comportamentos, né, Franco? A gente falou sobre o criador da Mulher Maravilha, William Monston, né? Exatamente. Legal. E ele fez a Mulher Maravilha inspirado nas duas mulheres dele, que ele era bígamo. Então, aí ele pegou o perfil de cada um e criou a metodologia DISC, que é uma metodologia de perfis comportamentais. Falando aqui em obra de arte, eu queria ressaltar, a gente tem esquecido de falar isso. É importante falar. Que o enquadramento que a Brena está uma obra de arte aí que é do Demeilson Ferreira. É o soldadinho do Araripe. Então esse soldadinho do Araripe, Demeilson, amigo de lei, nosso, já foi entrevistado aqui. E nos cedeu essa obra de arte linda aí para embelezar nosso cenário. É verdade. É lindo. Vamos para, então, nossas perguntas clássicas, Rafael Salles. Você quer começar por qual? As perguntas até... eu acho que a Brenda, na época, né, deve ter respondido algumas coisas. Porque a gente se inspirou lá no Thiago Mendes, né, na época da trilogia. Então, eu vou trazer outras respostas, certamente. Ótimo. Então, a primeira pergunta é, se você pudesse estar em qualquer lugar da história,
pudesse escolher que lugar você gostaria de ter vivido, vivenciado, apreciado, passar uma semana passando ali a história viva na frente dos seus olhos, que momento seria esse? Nossa, eu queria estar nas negociações do Tratado de Versalhes. Eita. Sabe, ali anexo 13, 1918, criação da OIT, ali. 1918, 19, eu gostaria muito de estar ali. Quando eu estava escrevendo minha tese, eu comecei a assistir Peaky Blinders, né? Sim. Que é bem ali na Revolução Industrial e etc. É bem esse pano de fundo. E eu gostaria muito de entender como é que o direito internacional surgiu em um momento em que as pessoas ainda discutiam direitos pela autotutela. Né? Muito do Peaky Blinders mostra que as coisas eram decididas na faca mesmo, né? Tanto que o nome da série está envolvido isso. Você gosta de Revolução Industrial, você vai gostar dessa obra aqui. Vou gostar muito. Eu tô dizendo que vai ser meu livro de cabeceira. Segundo o professor Gerson, foi quem melhor delimitou cada fase da Revolução Industrial pro direito do trabalho. Tô dizendo que você é o cara. É o cara. E a segunda pergunta, Rafael Salles? Segunda pergunta é, se você tivesse a oportunidade de conversar com qualquer pessoa, viva ou morta, famosa ou não, durante uma hora, para se inspirar, para ser aquela pessoa, lhe dar algumas dicas, você entender como é que ela fez e de repente trazer isso para sua vida, quem seria essa pessoa e por quê? Nossa, essa pergunta é boa. Quem seria? Eu tava pensando aqui em algum jurista, mas eu quero sair dessa... Eu sairia também. Eu quero sair dessa... A gente vai buscar as inspirações fora pra trazer pra cá. Eu gostaria de sair desse clichê. Sabe quem eu gostaria de ouvir, porque eu gostei muito da biografia? A Michelle Obama. Ela é uma mulher forte, grande, que soube construir uma carreira profissional, mas também desenhou casamento, família, ser dona de casa. A biografia dela traz um pouco disso. Ali a infância, sabe? Nossa, é uma mulher comum, mas que tem uma história extraordinária, que tem uma entrega extraordinária. E eu acho que esse extraordinário que a gente vê nas pessoas, quando a gente enxerga o comum e a humildade que está ali por trás, se torna ainda mais extraordinário. Né? Quando a pessoa é perfeita demais e saiu tudo muito bem delineado, não, isso daí eu não alcanço. Mas ela me contou uma história que eu disse, nossa, eu posso alcançar uma história como essa. Ela gostaria de conversar. Massa. Boas escolhas. Bom, eu só posso agradecer esse tempo aqui que estivemos juntos e esse papo que vai ficar gravado aí na história do Amigo de Lei. E para finalizar, Brena, qual o conselho que você daria para um jovem advogado, para uma jovem advogada que está ingressando agora no direito do trabalho e deseja seguir tanto a carreira acadêmica quanto a carreira prática, mas ainda tem esse mito que ou um ou outro, o que é que você daria de conselho? Primeiro conselho, não acredite na extinção da Justiça do Trabalho. Que um dia pode até ser extinta, mas o direito do trabalho não vai ser. As pessoas vão trabalhar, a gente vai ter pessoas por trás da máquina, a gente vai ter pessoas organizadas em equipe para a solução de problemas complexos. Então, eu acho que esse assunto que você escolheu, Rafael, é um assunto que pode migrar de ramo do Poder Judiciário, de legislação, mas que não vai deixar de ser centro. O direito do trabalho ele vai precisar de juristas. Eu tenho um colega que é o Bolsinhas, que é professor de direito do trabalho na FGV e que me leva muito para eventos da Sociedade Internacional do Direito do Trabalho e da Seguridade Social, eu sempre me inspiro nele e ele um dia me fez uma ligação, eu fiquei super feliz em receber essa ligação dele, e ele dizendo que a gente precisa de doutrinadores na área trabalhista. A gente precisa rejuvenescer a área trabalhista. A Sociedade Internacional está com representantes de 60, 70, 80 anos e a gente precisa trazer gente jovem. Então, o conselho que eu dou é: tá precisando de você. Tem espaço, tá precisando de gente, de pesquisa, de quem queira coadunar prática com teoria, de quem queira colocar uma posição que pode ser minoritária, pode ser não estar correta. Eu acho que o que a gente aprende mais na academia é que quando você está errado, mas se abre para o debate, é muito melhor do que você seguir só uma corrente que está correta. Né? Essa multiplicidade de debate, ela enriquece muito mais o debate acadêmico do que todo mundo seguir ali uma linha específica. Então tem espaço, venham para o direito do trabalho, a gente precisa de gente jovem.
Falando isso, eu lembrei quando eu estudava Direito Penal, lá pelo Damásio, né? Eu sou do tempo do Damásio, não sei vocês. Aí eram umas 10 páginas ele explicando uma coisa e o rapaz, é isso mesmo, é isso mesmo. Ó, mas isso aqui é a minha opinião, na verdade, o correto é outra coisa e tal, ou o aceito é outra coisa, mas você sai da caixa e pensa, exatamente, né? É bom demais. Exatamente. Eu estava lendo um texto, só para fechar aqui, eu estava lendo um texto do Virgílio Afonso da Silva, né? Que é professor, eu fui aluna dele por algumas aulas, porque eu não consegui vaga na disciplina dele, é bem assediada, né? Lá na USP. E eu estava lendo um texto dele e ele estava fazendo essa reflexão de que no Brasil a gente tem muito essa tendência de seguir o que se pensa fora, né? E de ter um pouco de temor ali, de colocar assuntos novos, que ainda que tenham ressalvas metodológicas e de critério, não foi adotado o melhor critério, aquilo dali traz um debate para a academia e esse debate é o que frutifica para a gente pensar outras coisas, criar em conjunto, criar soluções efetivas. O Virgílio Franco tem uma curiosidade acadêmica, né, sobre ele. Ele é filho do José Afonso da Silva, né, que foi quem, na década de 60, trouxe dos Estados Unidos a teoria da eficácia dos direitos fundamentais, né? Foi a tese que ele utilizou para virar professor da USP. E essa teoria passou a sofrer, depois de um tempo, né, algumas críticas. E a principal crítica é feita por Virgílio, que vai apontar falhas na teoria do pai. Mas a teoria continua sendo adotada. Então, mas tem esse embate familiar e essa briga. Não deve ser fácil ser filho do José Afonso da Silva. Não deve. Então é isso. Mais uma vez, obrigado pela presença aqui. E ficamos à disposição para novos assuntos sobre esse tema que é sempre bom, academia e prática. Lembrando, como é o arroba? Quem quiser achar Brena nas redes sociais. @BrenaDV, que é para ficar BrenaDV, tá? Mas não repete o A, é só um A, BrenaDV. Perfeito. E os nossos apoiadores, Mispa Segurança, Uritu Cafés Especiais, Espaço Fateixa, melhor localização de Jeri. Quem mais, Franco? Você que não se inscreveu ainda no canal, tá assistindo a dorzinha de barriga. Deixa o seu like, faz seu comentário, que isso aí vai fazer esse vídeo chegar a mais pessoas que também têm interesse como você e que também vão gostar desse podcast. Se inscreve aí. Era isso. Estive com meu amigo Rafael Salles. Meu amigo Franco. E você esteve no Amigos de Lei. Essa maravilhosa conversa extra jurídico. Beijo. Até a próxima.